Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, por meio da Rádio Pasto do Vale 95.1, bem como também pelo nosso canal no YouTube, Miqueias Alves. Você pode fazer a sua participação. Ontem eu recebi a mensagem do nosso irmão Mateus, que é de Pindamonhangaba. Ele tem sempre aí acompanhado o nosso programa, é uma das primeiras pessoas que me ligou falando que tem ouvido o nosso programa, isso já há alguns meses atrás, e ele me mandou uma mensagem ontem novamente, dizendo que tem acompanhado o nosso programa. Eu fico muito feliz, ele é da igreja da Deus e Amor. Que Deus continue abençoando você, Mateus, a sua família. Nós temos orado por você, crendo que Deus ele é fiel, poderoso para te abençoar. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós já voltamos já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida a mensagem da Palavra de Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, muito bem. Vamos então para a exposição da Palavra de Deus. E a mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje tem por título A História do Homem que Chegou ao Fim em Si Mesmo, ou que chegou no fim em si mesmo. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 5. Gênesis,
capítulo de número 5, e o versículo de número 21 a 24. Gênesis, capítulo de número 5, versos de número 21 a 24, que dizem assim: E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então, vamos entender esse texto aqui. Talvez esse seja um dos personagens das Escrituras que possui uma das histórias mais marcantes, mais interessantes para nós, mas que possui aí de uma forma muito peculiar, um relato muito breve. Quando você vai observar aí a história, a vida de Enoque, você encontra aí no máximo 3, 4 versículos nas Escrituras em que falam da sua existência. E aí nós encontramos algumas dificuldades, até mesmo para a interpretação desse texto. Porque, embora seja um texto bastante claro, quando você começa a pesquisar, a pensar, você tem que construir uma história a partir das informações que nos são dadas nas entrelinhas desse texto. E aí eu começo a pensar, afinal de contas, quem era Enoque. E aí, por exemplo, eu começo a perceber que ele era o quê? Ele era descendente da primeira família da civilização humana. Por quê? Porque ele é da 7ª geração depois de Adão. Ou seja, da primeira família da civilização humana, da primeira família da história da humanidade, porque nós somos criacionistas e nós cremos que Adão e Eva eram personagens reais. Eram personagens reais, não era um mito, não era uma história inventada, eram pessoas reais. E que tiveram filhos e filhas, e que tiveram uma descendência aí, de certo modo, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Mas, não diretamente, mas Enoque não, Enoque era descendente de Adão diretamente. Era descendente de Adão diretamente. Por exemplo, a primeira família da terra, os relatos que nós temos na palavra de Deus, nós temos aí o quê? Adão e Eva. E aí Adão e Eva, no capítulo 4 do livro de Gênesis, fala que geraram o quê? Caim, e depois geraram a Abel. E aí você sabe da história que o quê? Caim matou Abel. O primeiro homicida da história da humanidade. E é também da descendência, por exemplo, de Caim, que vai surgir o segundo homicida, por nome de Lameque, que foi também filho, né? Foi descendente da árvore genealógica de Caim. E, na verdade, a partir desse momento da história, depois de Caim ter matado Abel, Deus colocou ali uma marca em Caim, e disse que quem
matasse a Caim seria vingado 7 vezes. Depois, mais para frente, quem matasse a Lameque, o segundo homicida da história da humanidade, seria vingado 70 vezes 7. Para você ver como Deus ele odeia, como Deus ele repudia o pecado. Mas o que vai acontecer? Vai surgir 2 gerações. A geração dos filhos de Caim e a geração dos filhos de Sete, que vai ser o filho que Adão terá aos seus 130 anos. Aos seus 130 anos ele vai ter mais um filho. No lugar aí de Abel, que havia sido o quê? Assassinado por seu irmão. E é da descendência de Sete que vai aparecer lá na 7ª geração quem? Enoque. Enoque, que era filho de Jared. Mas o que eu acho mais interessante é porque essa família que tem aqui seus conflitos, que tem aqui seus altos e baixos, perceba que essa é a primeira história, a primeira família da raça humana. E aí você já tem aqui assassinos, você aqui já tem pessoas vingativas, você já tem aqui pessoas inocentes sendo prejudicadas. Você tem aqui uma história triste. E aí nós temos 2, 3 capítulos da história da humanidade, e você vê que na primeira família já surge aí muitos problemas. Mas o que eu acho interessante é que tudo isso que você lê, e nós lemos aqui Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Enoque sabia, não como que por terceiros, como nós sabemos dessas informações por terceiros. Nós nascemos e a história já estava aí, o bonde, como eu gosto de dizer, já estava andando, as coisas já estavam acontecendo. Mas aqui, tudo que está acontecendo na história da família de Enoque, ele não sabia por terceiros. Ele sabia como fonte primária. Por quê? Porque quando Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo. Quando Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo. Adão tinha, quando Enoque nasceu, 622 anos. 622 anos. E por quê? Porque você basta fazer aqui uma conta simples. Por exemplo, quando Sete, que é aí o descendente aí principal da árvore genealógica de Enoque, nasceu, Adão tinha 130 anos. Quando Enos, filho de Sete, nasceu, Adão tinha 235 anos. Quando Cainã, filho de Enos, nasceu, Adão tinha 325 anos. Quando Malalael nasceu, filho de Cainã, Adão tinha 395 anos. Quando Jared nasceu, filho de Malalael, Adão tinha 460 anos. E quando Enoque nasceu, ele tinha 622 anos. Para você entender. E quando que Adão vai morrer? Adão vai morrer somente depois do nascimento de Maleque, que foi filho de Matusalém. Isso aí ele com seus 930 anos. Porque veja bem, quando Adão morreu, Enoque tinha 318 anos. Faltando aí poucos anos para sua morte, porque ele morre com 330
65 anos. Então tudo que Enoque sabe de sua família, ele sabe por quê? Porque ele teve como fonte primária o próprio ali Adão. Os próprios homens ali que construíram a história de sua família. E é interessante porque quando nós chegamos no capítulo 6, o período do dilúvio, já havia se passado cerca de 1.600 anos da história da humanidade, desde Adão até aí a chegada de Noé e sua descendência. Já havia se passado aí da criação até o dilúvio 1.600 anos de história da humanidade. E aí Enoque sabe de tudo isso que está acontecendo, sabe de todas essas questões que estão acontecendo. Por quê? Porque os seus descendentes, os parentes, a sua família ainda estava vivo. Privilégio que ele teve que nós não temos. Porque depois do dilúvio, o número de vida foi reduzido para 120 anos. Muito bem. Mas aí o que eu vejo? Eu vejo um contraste na história de vida de Enoque com seus descendentes. Porque quando você vê a história de vida de Enoque e dos seus descendentes, da sua família, ele é um tiro fora da curva. Ele é uma exceção da regra. E aí fica provado para mim que é possível você furar a bolha. É possível você viver o extraordinário. Você viver uma vida diferente daquela que você foi herdada. Porque você sabe que a nossa identidade individual é construída a partir da formação coletiva, social, a qual nós somos o quê? Inseridos. Nós somos um ser social. Aristóteles vai dizer que nós somos um animal político. Ou seja, nós estamos sendo formados a partir do contexto social. Mas é possível você o quê? Furar essa bolha. A partir do momento que você toma consciência de quem você é no mundo, você tem condições de mudar, de virar a página manchada da sua história, da sua família e ser o primeiro a reconstruir ou a começar uma nova história. É o que eu vejo na vida de Enoque. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o significado do nome Enoque é o quê? O dedicado, o iniciado, ou o consagrado. Isso é muito forte, por quê? Porque quando eu olho para o significado do nome de Enoque e eu olho para a história de vida de Enoque, eu percebo que não existem coincidências. Esse homem teve a história que teve, tornou-se quem ele se tornou, por quê? Porque ele tinha uma identidade, ele era o quê? Dedicado. E ele era dedicado a quê? Primeiro, a si mesmo. Ele tinha uma identidade. Ele era o quê? Ele era o quê? Ele era alguém diferente. Ele não era como a maioria. Ele era diferente. O que mais? Ele era dedicado ao quê? À sua família. Porque veja bem, olha lá, Gênesis capítulo de número 4. Versículo 25 e 26. E tomou Adão a conhecer a sua mulher. Provavelmente o quê? Eva. E ela teve um filho. E chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ou seja, é Eva. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que Enoque, ele era o que? Dedicado à sua família. A uma gênese que foi plantada na sua descendência. É da descendência de Sete, é da descendência da sua geração que vai vir, por exemplo, lá na frente, quem? Abraão. E que vai vir posteriormente quem? O Messias, Jesus. Mas não para por aí, ele era o que também dedicado ao que? Aos negócios. Por exemplo,
é Enoque que vai gerar a quem? Versículo de número 21. Gênesis 5, 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Perceba que o nome dado por Enoque a seu filho Matusalém, Matusalém significa o quê? Homem do dardo, ou homem da lança, aquele que maneja bem o que? A lança. E aí você sabe que a profissão dos filhos era a profissão dos pais. Provavelmente, é uma tese que eu estou colocando aqui, Enoque era o quê? Era um caçador ou era um guerreiro? De modo que ele coloca o nome do seu filho de quê? Daquele que maneja bem a lança. Ele imprimiu na identidade de Matusalém alguém que o quê? Era bom no seu trabalho, era bom na sua vida de negócios. Ou seja, eu vejo aqui Matusalém, então, superando aquilo que o pai foi. Ele era tão dedicado que ele conseguiu imprimir isso no seu filho. Ele era um homem de negócios. Mas o mais interessante do que ele era dedicado era o que? Era dedicado a Deus. De modo que o texto de Gênesis capítulo de número 5 e versículo de número 22 começa dizendo exatamente o que? Andou Enoque com Deus. Ele era alguém o que? Que tinha uma vida com Deus. Ele era crente. Ele era convertido. Ele era nascido de novo. E eu acho isso espetacular. Por quê? Porque Enoque está antes de Noé. Enoque está antes do dilúvio. Enoque está antes de Abraão. Enoque está antes de Moisés. E ele já era alguém o quê? Ele já era alguém o quê? Que tinha uma vida dedicada a Deus. Ele já andava com Deus. Ele já vivia pela perspectiva da glória, do sagrado. Ele é antes das alianças mais importantes da história da humanidade. Ele era um homem diferenciado. Por exemplo, a Bíblia faz referência de que, por exemplo, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, Levi andou com Deus. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala que Enoque andou com Deus, isso significava o quê? Significava ser alguém que foi achado pela graça divina, pelos olhos de graça divina no meio de uma geração de corrupção. Quando eu olho Deus, vejo o conceito de Abraão andar com Deus, eu vejo o significado de alguém que vive o quê? Pela fé. Quando eu vejo a palavra de Deus falando que Levi andou com Deus, eu vejo o significado que é de vida de santidade. Mas quando eu olho para a vida de Enoque, alguém que diz o texto que andou com Deus, eu vejo alguém que chegou num fim em si mesmo. Por quê? Porque Enoque andou com Deus e foi o quê? Arrebatado, foi transladado. Deus tomou o quê? Para si. De tal modo que a vida de intimidade de Enoque se misturou com os propósitos, com os desígnios que ele tinha para ele. De modo tão maravilhoso, tão espetacular que é andar com Deus. Ainda lá, depois você leia em Judas, capítulo de número, versículo de número 14 e 15, fala que o que? Enoque profetizava, andou o que? Profetizando numa época de profunda corrupção, que é o que vai desencadear lá na história de Noé, que era um dos descendentes de Enoque. Aí lá em Hebreus 11:5 diz que pela fé ele andou com Deus e foi o que? Arrebatado. Ele era um homem de fé. O resultado disso é que ele não provou da morte. A sentença que estava sobre a vida da descendência de Adão. Ou seja, você vai o quê? Morrer. Você vai o quê? Você vai morrer.
não se concretizou na vida de Enoque. Ele não provou da morte. Ele foi o que transladado, ele não provou da morte. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Deus achou por bem recolher Enoque, não deixar Enoque passar pelo dano da morte. E essa é a maior vitória que ele poderia ter conquistado na história de vida dele. Que nós possamos andar com Deus. Ser como Enoque. Estar escondido em Deus, em Cristo. Andar com Ele. O fim em si mesmo é o próprio Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.